Olá, estamos de volta com mais um vídeo, dando continuidade ao nosso estudo sobre o pecado, baseando-se no Novo Catecismo da Igreja Católica. Queridos, antes mesmo de dar continuidade a essa nossa colocação, essa partilha e um momento de oração, queria convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva. Aproveite a oportunidade. Hoje você vai estar recebendo esse vídeo e todas as vezes que você que se inscrever, todas as vezes que eu postar um vídeo, vai chegar para você. Então vai lá, clique no sininho, faça a sua partilha, compartilhe com outras pessoas, coloque a sua mensagem, o que você achou do vídeo, quais as dúvidas que você tem, para que a gente possa partilhar com você em outros momentos, tá bom? Então vamos continuar. Falamos no vídeo anterior sobre a realidade do pecado, a existência do pecado, né? E também o conceito de pecado, né? A consciência, para nos conscientizarmos. Por isso nós definimos o que é pecado. Também falamos que é preciso se conscientizar dos mesmos, quais pecados nós cometemos. E eu falei como exemplo o pecado da mentira. Para a gente se conscientizar, podemos responder 3 perguntinhas. Quando, como e onde foi que aconteceu última vez esse pecado que nós cometemos? Pois é, hoje vamos falar sobre a diversidade de pecados. Então eu quero te convidar desde já para você pegar a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, que diz o seguinte: as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, queridos, começando a partir dessa carta aos Gálatas, nós vemos que é uma diversidade de pecados. Não existe um único pecado, aliás, existe um que se chama orgulho. E o orgulho, eu costumo dizer, é o pai dos demais pecados. Assim como a virtude da humildade é a mãe de todas as virtudes. O orgulho é o grande pecado. Todos os outros pecados derivam do orgulho. Então, qual é o remédio para os pecados? A virtude da humildade. Em especial, a virtude da humildade. Mas sim, vamos levar adiante essa nossa questão da diversidade de pecados. Se você e eu não tivermos consciência da existência dos mesmos, nós não conseguiremos lutar contra eles. Por isso, no vídeo anterior, eu falava para você da importância da consciência do pecado e já lhe dei a dica como você pode se preparar para discernir como lutar e de que forma lutar contra o pecado. Então vamos para a gravidade do pecado. Deus nos chama a santidade, não é mesmo? Pois é. Ele nos chama a santidade, que ela nos leva ao fruto da felicidade. É de e para a felicidade o nosso chamado à santidade. Podemos nos perguntar se existem níveis de gravidade do pecado. Lá no nosso catecismo, nos números 1849 e 1850, ali 49 e 1850, nos fala da definição de pecado, os tipos de pecado, né? E vai tratar sobre esta realidade que é dinâmica da luta contra o pecado. Então, o pecado ele causa em nós uma falta. A falta do quê? Da razão, da verdade, da consciência reta acerca da nossa vida. E é uma falta ao amor verdadeiro com Deus. Ou seja, o pecado ele vai tirando de nós a paz, vai tirando de nós a caridade, e nós não conseguimos mais olhar para o nosso próximo com amor como Deus olha para nós. Então, na gravidade do pecado, nós temos o pecado mortal e o pecado venial. E eu vou ler para você aqui no 1855, nosso catecismo, falando sobre o pecado mortal. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem
por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Veja, o pecado destrói a caridade no coração do homem. E uma vez destruindo a caridade que é no nosso coração e nos leva a uma infração grave, porque deixar de amar Deus, deixar de amar ao próximo como a mim mesmo, como nós rezamos no Pai Nosso, nós deixamos de viver a caridade plena. Portanto, essa caridade já é destruída no nosso coração. Nós passamos a ser homens e mulheres infratores desta graça, deixando a graça de Deus passar e não abraçamos a graça para viver a santidade. O outro pecado é o pecado venial. Ele deixa subsistir a caridade, embora ofenda e fira a caridade. Veja, o mortal destrói a caridade. O venial, ele deixa persistir, deixa existir, continua a caridade, embora ofende e fere a caridade. Isso é um pecado, dentro da gravidade do pecado tem um nível, o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal ele vai atacando a nós, a princípio, na forma vital. E aonde é a forma vital? No amor. Passamos a deixar de amar Deus em primeiro lugar e passamos a amar a criatura de Deus. Deixamos de amar a Deus em primeiro lugar e as suas coisas para amar a criatura e as suas coisas. E vamos substituindo Deus e colocando outros deuses no lugar do verdadeiro Deus. Isso é um pecado grave. Isso é um pecado contra o próprio Deus. Um pecado que destrói a caridade, como eu disse, o mortal. Ele tira do nosso coração o amor a Deus para ficar amando apenas a nossa humanidade fraca, limitada e pecadora. E nós vamos desistindo de amar cada vez mais esse Deus maravilhoso, porque nós vamos procurando fazer o quê? A nossa vontade e não a vontade de Deus. O pecado olha só, aliás eu quero ler para você uma coisa que Santo Tomás de Aquino diz: quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, pela qual estamos ordenados ao fim último, e o fim último para nós é Deus, há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal, quer seja contra o amor a Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc., quer seja contra o amor ao próximo, como o homicídio, o adultério, etc. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às coisas, a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor a Deus e ao próximo, como, por exemplo, palavra ociosa, riso, supérfluo, etc. Tais pecados são veniais. Veja, o santo doutor, Santo Tomás de Aquino, nos deu essa orientação, nos mostra o quanto a vontade de Deus está impressa no nosso ser, na nossa humanidade, e o quanto nós devemos lutar contra os pecados que vão substituindo a graça de Deus. Gente, a graça de Deus é um remédio. Quando nós vivemos na graça, tudo que acontece na nossa vida nós vamos superando, porque está abaixo de Deus. As coisas que são erradas na vida, aquilo que nós temos como objeto principal da nossa vida, se torna negativo, pequeno, e grandiosa é a graça de Deus. E quando nós contamos com ela, nós temos muita coisa a viver na nossa vida. Então diz ainda o Catecismo no 1857, é pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Ou seja, todo pecado grave tem consciência e plena liberdade, ou é liberal, tranquilo, faz. Lembro bem agora o nosso Santo Padre
o Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, quando dizia no início do seu pontificado, ele denunciava a ditadura do relativismo e quantas mentes torpes, quantas pessoas estão paralisadas no tempo de hoje ainda por causa essa ditadura do relativismo que vai relaxando tudo. Tudo vai se tornando relaxado, tudo vai ser tranquilo. Tanto faz, tanto fez, rezar ou não rezar, procurar Deus ou não procurar Deus, adorar Deus ou não adorar Deus, tanto faz procurar esse Deus. Muitas pessoas estão andando assim nesta vida e por isso entram num processo de pecados graves, um atrás do outro, vai construindo um pecado atrás do outro, em cima do outro, vai construindo a sua casa em cima de um pecado. E o pecado do adultério, que eu quero dizer para você, é um dos gravíssimos pecados. Pecado mortal, porque você agride a caridade, você deixa de amar a Deus em primeiro lugar e amar o seu próximo, seu esposo, a sua esposa. Você fere a unidade do sacramento. O sacramento é para que você seja santo. O sacramento, um convite à santidade. O sacramento nos torna santos. Por isso, precisamos vivenciar cada vez mais a nossa vida. O pecado mortal diz ainda no 1859 do Catecismo, o pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Veja, para cometer o pecado mortal é preciso ter pleno conhecimento e pleno consentimento. Então, quando não há consciência do pecado, então ele não é pecado mortal, embora na descrição de pecado mortal ele seja. Por exemplo, diz dos 10 mandamentos, não matar. Aí a pessoa diz, mas eu não matei fulano, eu não peguei uma faca, não peguei uma arma de fogo, não matei. Assim, mas matou com a língua, matou com a palavra, matou com a indiferença. Isso também é pecado justamente contra os 10 mandamentos. Nós somos chamados a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E quando nós conscientemente, num conhecimento do pecado, por exemplo, esse pecado da indiferença, eu tenho consciência que sou indiferente a determinada pessoa e pleno consentimento, eu consinto em continuar sendo indiferente, então eu estou pecando gravemente contra Deus e contra esta pessoa. Contra Deus por quê? Porque ela foi criada à imagem e semelhança. Deus está presente também nela. A ignorância involuntária é justamente esse pecado. São graves, até mortais ou veniais, mas que não têm consciência plena. E aí são pecados assim. Na verdade, não poderíamos nem chamar-se tão graves porque não tem a consciência, porque é necessário ter consciência do pecado, ou seja, pleno conhecimento e pleno consentimento para poder cometer o pecado mortal. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana como o próprio amor. Diz aqui o nosso catecismo no 1861. 1862 diz o seguinte, com relação agora ao pecado venial. Comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Para ser mortal, tem que ser pleno consentimento e pleno conhecimento. Para não ser mortal, ou seja, venial, sem pleno conhecimento e sem pleno consentimento. Questão moral. O que nós ensinamos na moral cristã? Nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí nós corremos o risco de cometer o pecado social quando nós não contribuímos. Sabe como, gente? É injusto o que eu vou dizer, mas é justo ao mesmo tempo. É injusto você pagar impostos e você não ver mudança nas ruas, por exemplo, da nossa cidade. Você não vê saneamento básico. Você não vê um cuidado maior com a iluminação da cidade. Isto é injusto. Mas é justo porque nós somos chamados a partilhar, justamente a pagar impostos. Veja, Jesus disse a Pedro, pesca um peixe e tira da boca do peixe
uma moeda para pagar um imposto por mim e por ti. Então esse ensinamento de Jesus é um ensinamento maravilhoso para que nós tenhamos consciência de que é verdade. É injusto na sociedade que nós vivemos hoje, e com certeza na época de Jesus também não era diferente, né? Então nós vivemos esta realidade nua e crua. É verdade. Infelizmente, é o que acontece hoje. Então, queridos, Deus quer derramar sobre nós as suas bênçãos, a sua graça, para nós vivermos plenamente. Em outro momento nós vamos aprofundar mais ainda sobre esses pecados mortais e veniais. Em outra ocasião nós vamos mergulhar, mas vamos agora rezar um pouco. Pai de amor e misericórdia, te suplico que derrames a tua bênção sobre cada um de nós, que nós não percamos o momento da graça, o momento da tua providência, que tu venhas atingir as nossas feridas mais profundas e nos resgatar, Senhor, porque somos pecadores, fracos e limitados, mas nós confiamos no teu infinito amor. Derramai, Senhor, a tua bênção pela intercessão de Nossa Senhora, para que todos possam beber da graça, apesar das suas fraquezas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.